disposição da mesa e eu convido a confreira, ilustre acadêmica Edilene Matos, Mariana Macedo Costa Rego, que é a neta do nosso homenageado, professor Ronaldo Lopes Oliveira, que representa o magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, professor Paulo Miguel. Composta a mesa, peço que nos sentemos. Eu quero registrar a presença dos familiares do reitor Luiz Fernando Seixas Macedo Costa, dentre tantos, os filhos de sua irmã, e aqui eu cito o nosso Mário Taon, lembrando que seu pai é uma das expressões desta casa, a casa a quem deve muito, pela dedicação, por tudo que ele prestigiou esta academia. Registro isso com muita emoção. Como todos se recordam, o nosso grande companheiro nesta casa, Jorge Cambon Muniz de Bittencourt, é irmão da esposa do nosso homenageado. Cumprimento o excelentíssimo senhor vereador Alberto Braga, agradecendo a presença de Vossa Excelência, que muito me deu satisfação enquanto passei naquela casa, na Câmara Municipal de Salvador, por 3 mandatos. Rever Vossa Excelência é uma satisfação imensa. Registradas as presenças das pessoas que eu pude anotar, eu quero cumprimentar toda a Assembleia, todos que estão aqui, a plateia, e dizer que me reservo para encerrar essa sessão, falar algumas palavras sobre Luiz Fernando Seixas e Macedo Costa, que foi meu chefe como reitor da Universidade Federal da Bahia e eu, seu procurador-geral, àquele tempo. Mas talvez eu não venha falar sobre o meu chefe, venha falar sobre o meu amigo, com quem privei, e por isso mesmo, nesta última quarta-feira, escrevi no Jornal à Tarde, lembrando que quem iria falar sobre ele é a minha confreira Edilene, mas fiz no Jornal à Tarde meu artigo mensal, um artigo contando quem era meu queridíssimo Guga. Não conseguia chamá-lo de Luiz Fernando. De modo que eu estou muito satisfeito e agradecido a Deus que me permitiu presidir esta sessão. As coisas, pelo menos na Bahia, Edilene, não são coincidências. As coisas na Bahia têm um sentido imaterial que alguns de nós conhecemos e adoramos. Eu também registro a presença do ilustríssimo senhor Luiz Guilherme Pontes Tavares,
que é o vice-presidente da nossa ABI. Eu também homenageei seu pai nesse artigo que escrevi no jornal à tarde. De modo que, ditas essas palavras, e reservando para lembrar a memória do meu amigo Luiz Fernando Seixas Macedo Costa, eu tenho a satisfação de passar a palavra para a sua sucessora, que é a nossa ilustre acadêmica Edilene Matos. Boa noite a todos e a todas. O presidente da mesa, vice-presidente desta casa, professor Edivaldo Brito, pediu que eu fosse para a tribuna. Eu esperava fazer o discurso aqui sentado. Então, cumprimentando a mesa, professor Edivaldo Brito, vice-presidente da casa e presidente dessa sessão, em homenagem ao doutor Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa, cumprimento Mariana Rego, sua neta, cumprimento meu querido amigo e agora pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, professor doutor Ronaldo Lopes Oliveira, da Universidade Federal da Bahia. Cumprimento minhas confreiras, Mirela Márcia Longo Vieira Lima e Heloísa Prazeres. Cumprimento as filhas de doutor Luiz Fernando, Angelina e Rosana, enfim, todos presentes. Quero também saudar o meu amigo Luiz Guilherme, que aqui representa a Associação Baiana de Imprensa, e cumprimentar todo o público presente. Ao cumprir o dever que me impõe a cadeira de número 13 dessa Academia de Letras da Bahia, na passagem do centenário de nascimento de Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa, resolvi traçar-lhe ao menos um perfil, certa dos tropeços inevitáveis dessa acadêmica que tão pouco conheceu o ilustre homenageado. Esse perfil será contado em história, uma história real, relato de roseanas acontecências. Como as senhoras e os senhores vão perceber, não pretendo fazer aqui uma exegese da obra portentosa de Luiz Fernando. Apenas pretendo expulsar o curso que ele imprimiu ao seu incansável trabalho. O estudo de sua obra já foi realizado com agudeza e competência por excelentes colegas da medicina. É unânime a constatação da parte de colegas e ex-alunos que Dr. Luiz Fernando buscava a construção de cada frase pronunciada, evitando assim a fluência espontânea da língua. Com Miriam Fraga, que o sucedeu nesta cadeira de número 13, sei que, abro aspas, no trabalho, na família, na amizade, sempre a mão aberta para tirar o grão e para colher os frutos. Fecho aspas. Aprender a viver é que é viver mesmo, dizia João Guimarães Rosa. Luiz Fernando, médico como Rosa, como Pedro Nava e como Jorge de Lima, minha querida Mirela, captou muito bem esta lição do médico e escritor mineiro e trouxe à tona o mundo lúdico de vivências ricamente acumuladas no plano do sentimento, provocando suspiros de saudades do tempo vivido, mantendo intocáveis todos os momentos. Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa nasceu em Sergipe no ano de 1925, mas veio para a Bahia ainda na primeira infância, com apenas 2 anos, em companhia de seus pais, Dr. Mário Macedo Costa, médico e professor com especialidade em ginecologia e obstetrícia, e que viria a ser professor de Química da Faculdade de Medicina da Bahia e de Dona Edith Seixas de Macedo Costa. Casado com Maria Helena Carvalho de Macedo Costa, professor Luiz Fernando teve 4 filhos, Alfredo, Angelina, Rosana e Luiz Fernando.
Tinha apenas uma irmã, Leonor, casada com o jornalista e professor Jorge Calmon, que foi acadêmico dessa casa, presidente e grande colaborador, tendo inclusive muito lutado e conseguiu a concessão desse palacete como sede da nossa Academia de Letras da Bahia. Conheci e privei muito da amizade com o Dr. Jorge Calmon. Ao longo de sua formação acadêmica, aí o Luiz Fernando, do antigo curso primário à universidade, sempre se destacou, desde a época do Colégio Nossa Senhora da Vitória, Maristas, entre 1937 e 1941, e no Colégio Estadual da Bahia, 1942 e 1943. Formou-se em Medicina pela Universidade Federal da Bahia em 1949, especializando-se em ciência médico-cirúrgica. Estudante dedicado, recebeu no ato da formatura na Faculdade de Medicina o Prêmio Manuel Vitorino, destinado ao estudante que obteve a melhor média durante toda a graduação. Como estudante de medicina, demonstrou rara inteligência, espírito de liderança e extraordinária aplicação, ocupando inclusive a presidência do diretório acadêmico da faculdade e a secretaria da União dos Estudantes da Bahia. Em 1955, obteve o título de doutor em Ciências Médico-Cirúrgicas na FAMED UFBA, ao defender a tese Tentativa de Adaptação do Teste de Doppler ao Rato, ensaio crítico, que foi aprovada com nota máxima. E no ano seguinte, preparando-se para a vida acadêmica, fez o concurso de livre docente de Fisiologia com a tese Estudo sobre a motricidade dos corações linfáticos. Em 1958, voltou a fazer concurso para livre docente, dessa vez em terapêutica clínica, também na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, com a tese Problemas Terapêuticos da Bartonellose. Foi ainda médico clínico do IAPC, médico cardiologista do SESI, 1950-1953, e diretor médico do Hospital Espanhol. Portanto, apenas algumas coisas da larga experiência do médico Luiz Fernando Seixas Macedo Costa. Estagiou em clínicas, hospitais e serviços universitários do Rio de Janeiro, Buenos Aires, Washington e Nova York, onde realizou cursos de endocrinologia, doenças da nutrição, radiologia e outras especialidades, além de participar, como sempre fez, de vários eventos científicos. De regresso ao Brasil, se submeteu a vários concursos na Faculdade de Medicina da nossa querida Universidade Federal, pelo que conquistou sucessivamente honrosos títulos acadêmicos, doutor em Medicina, livre docente, professor assistente e professor titular de Fisiologia e de Nutrição no Instituto de Saúde, de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia. Nesses concursos, para o doutorado, a livre docência e a cátedra, apresentou teses originais e soube defendê-las com brilho e vulgar, agilidade mental, palavra límpida, argúcia didática e metodologia científica. Sua atuação como docente foi de acentuada relevância, dando aulas regularmente, sobretudo na cadeira de Fisiologia, considerada o romance da medicina, porque não lida com a parte da enfermidade nos cursos de medicina da UFBA desde 1950 e se estendendo para a Escola Baiana de Medicina desde 1957. Como Rodolfo Teixeira ressaltou, abro aspas, Luiz Fernando foi didata por natureza. Ninguém lhe suplantava no mistério de transmitir conhecimento. Mirella sempre me diz isso também. Cito também o testemunho da professora Almira Vinhares Danda. Abro aspas. Quando reitor, a
apesar dos seus pesados encargos, a convivência com o doutor Macedo continuou, pois ele ia ao Instituto de Ciências da Saúde, ICS, ministrar, pelo menos como reitor, uma aula teórica por semana e saber como estava sendo administrada academicamente a sua cadeira querida de fisiologia. Participou de vários órgãos colegiados, de cargos de chefia de departamento, até se tornar o 7º reitor da Universidade Federal da Bahia, de 1979 a 1983. Teve, naquele momento, como vice-reitor, o professor José Calazans Brandão da Silva. Também acadêmico e vice-presidente dessa academia, e eu fico muito sensibilizada com isso, porque o professor José Calazans me deu régua e compasso para meus estudos acerca das culturas populares. Teve como pró-reitor de extensão o acadêmico, professor, historiador, poeta e amigo Fernando da Rocha Pérez, ocupante da cadeira 25 da casa e decano dessa Casa das Letras, que ao fazer uma avaliação cuidadosa do referido reitorado, destacou o momento de transição da ditadura militar para o Estado Democrático de Direito e ressaltou a capacidade do homenageado, abro aspas para Fernando, em conciliar diversas áreas da universidade, dando grande ênfase à cultura, recolocou a instituição na pauta dos jornais, da televisão e também da cidade como um todo. Fecho aspas. O seu reitorado foi pleno de realizações. E apenas alguns destaques. A criação da FAPEX, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, órgão que se tornou muito ágil, professor Ronaldo, na agilização dos procedimentos burocráticos e administrativos da UFBA. Centro de Processamento de Dados, hoje STI, suporte cada vez mais fundamental para muitas das ações da UFBA. O pavilhão de aulas da Federação, onde ainda damos aulas, eu, professora Mirella. Restaurante universitário coerente com a política de assistência estudantil. O Instituto de Matemática, reunindo a maioria das disciplinas básicas da área 1. O projeto de Cruz das Almas, tornando produtiva uma gleba de 1.600 hectares da Escola de Agronomia, a implantação do Museu Professor Edivaldo Afro-Brasileiro, do Museu de Arqueologia, do Museu de Etnografia, a criação do Núcleo do Sertão, do Memorial de Medicina, a construção do prédio da Biblioteca Central da UFBA, que, criada em 1968, teve finalmente seu prédio próprio em 1983, levando o nome da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa. Isto entre outras contribuições relevantes. Luiz Fernando Macedo Costa recebeu várias condecorações. Do governo francês, como Chevalier de la Légion d'honneur, 1983, Ordem de Isabel a Católica, pelo governo da Espanha, Medalha do Rio Branco, Chancelaria da Ordem do Rio Branco, no grau de grande oficial, pelo Ministério das Relações Exteriores em Brasília, 1982, presidente da Comissão de Intercâmbio Cultural em visita aos países africanos, Nigéria, Togo, Costa do Marfim, Senegal, 1982, que teve a companhia do professor Edivaldo Brito. Membro de honra do Conselho da Organização Universitária Interamericana, 83, condecorado pelo governo da Bahia com a Ordem do Mérito da Bahia, 1980, Luiz Fernando Macedo Costa recebeu ainda o título de Cidadão de Salvador, conferido pela Câmara Municipal, vereador, 1982, e no ano seguinte, o de Cidadão Baiano, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado. Dentre os prêmios recebidos, e foram muitos, destaca o Prêmio Arnoldo Matos,
1978, do CREMEP, Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, destinado ao melhor trabalho acerca de assuntos éticos, com excelente monografia sobre ética médica e tecnologia. Esse prêmio me toca pessoalmente, pois que leva o nome de meu tio, Arnoldo Matos, médico de destaque no cenário baiano em meados do século XX, cuja trajetória foi focada na administração médica e ética profissional e que privou da amizade com o homenageado. Macedo Costa, que foi o 8º presidente da Academia de Medicina da Bahia, foi eleito por unanimidade membro dessa Academia de Letras, ocupando a vaga de Odorico Tavares, jornalista, colecionador de arte e poeta, e que dirigiu, a convite de Assis Chateaubriand, as empresas do conglomerado Diários e Emissoras Associados na Bahia, Jornal, Diário de Notícias, Estado da Bahia e a Rádio Sociedade, e mais tarde, Luiz Guilherme, a TV Itapuã. No discurso de posse nessa casa, Macedo Costa fez um belo elogio ao seu antecessor. Para ocupar essa cadeira 13, após o falecimento do Dr. Macedo Costa, em 1984, foi eleita a saudosa e tão querida amiga, poeta Miriam Fraga, e hoje ocupo a referida cadeira com muito respeito aos meus antecessores. Mas com voz sonora e firme, dicção perfeita e porte elegante, Macedo Costa foi um notável orador, cuja palavra fascinava e comovia o público. Palavra magnífica era de Luiz Fernando. Sabia ele que a voz, mutante por natureza, é parte do corpo que não se reduz a um espaço, mas alonga e prolonga esse corpo, locus de origem, referência. Nesse movimento sinuoso, a voz trapaceira se desdobra em perpétuo mobile, exatamente uma complexa operação de dobras e desdobras, de tecidos plissados, que eu poderia chamar de teatro poético ou poesia teatral, entendidos aqui enquanto encenação de signos atores, e Luiz Fernando usava isso, vocais, gestuais, sonoros, visuais, todos eles signos atores interligados. A voz de Luiz Fernando era assim, e, portanto, em hipótese alguma foi reduzida a palavra meramente vocalizada e muito menos a palavra grafada. Assim intensificava as experiências, descobrindo também tantas outras sombras, Mirela Márcia, algumas em desalinho. Sábio, Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa entendia muito bem o poder do discurso vivo. Sábio, Luiz Fernando percebia o fascínio da palavra, porque a palavra é o principal instrumento da voz. Essa palavra que é, em verdade, o mediador entre o homem que conta, canta, encanta e sua experiência. O domínio do assunto, a clareza da mensagem, a capacidade de transmitir conhecimento, abrangendo tom, volume, ritmo, articulação e pausas, fizeram de Macedo Costa um exímio orador, difícil de encontrar hoje. Aqui insisto, portanto, nesta faceta especial do Dr. Macedo Costa, ele que, como produtor de mensagens vocais, revelou-se por isso, sobretudo, um ator, exatamente porque sua voz, criadora de mensagem, o obrigava a se colocar por inteiro no centro do palco. Naturalmente, participava de uma espécie de teatro vocal. Ele, produtor de poesia. A qualidade poética de um texto está ligada à natureza teatral da voz, porque a voz teatral, desde os primórdios, ela é poética, porque a poética envolve a conjugação de diferentes signos, tendo em vista a produção de uma linguagem, professor Edivaldo, que se quer plurissignificativa, não apenas no plano conceitual, mas de igual modo no plano sensorial,
porque a plurissignificação nunca é conceitual. Ela só se instala no momento em que o conceito se alia à sensorialidade. Tal como a voz de Thor, deus egípcios das palavras, das fórmulas mágicas e encantatórias, a voz de, eu vou chamá-lo, desculpa a intimidade, de Guga, se insinuava em suas falas como um canto sedutor, vindo de outro tempo, mas que ecoa ainda em nossos dias. Era uma fala, ora apaixonada, lírica, sensual, ora combativa, persuasiva, incitadora, mas em todos os seus momentos muito atualíssima. O charme e a sedução da voz do orador Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa dispunham do sortilégios e palavras de mel. Com o poder de fascinar as palavras em seus lábios, articulavam-se como musa e sereia, e uma vez articuladas, convertiam-se em ação, fato, coisa viva, que nasce, cresce e se transforma. Em verdade, só um artista sabe operar harmonicamente os sons. Nesse sentido, essa Casa das Letras entendeu a potência da palavra de Macedo Costa, atualizada em força criadora. São as palavras eficazes, fecundadas por sons harmônicos que conferem luminosidade e evidência ao poeta. Ouso chamar Macedo Costa de poeta da voz. Assim como a palavra mágico-religiosa, a palavra do poeta, além de transcender o tempo dos homens, transcende de igual modo os pequenos destinos individuais e passa a influenciar até os sonhos e destinos coletivos. Foi assim que a palavra de Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa acabou adquirindo uma espécie de poder social que o capacitava a propor e até a traçar novos rumos para a sociedade. Guga Macedo Costa, dono de uma voz que pode-se dizer está situada no coração de uma poética, preencheu os clichês relativos à qualidade e à graça da voz. Sua voz era alta, clara, harmônica, ritmada, de riqueza expressiva e timbre e vigoroso, além de sonora. Tudo isso fazia com que a fluidez de suas frases provocasse a reconstrução de um saber, o repensar de um ideal, maravilhamento, encantamento, fascinação. É costume falar-se de uma tradição da oratória baiana que vem desde os tempos de Vieira com seus sermões, sobretudo os que proferiu no púlpito da Igreja da Ajuda, passando pelo seiscentista Gregório de Matos e Guerra, o Boca do Inferno, até Rui Barbosa, Francisco Muniz Barreto, Otávio Mangabeira e outros que motivaram, por exemplo, o pernambucano Gilberto Freire, em sugestivo poema sobre a Bahia, declarar: Bahia, eu detesto os teus oradores, detesto o teu Rui Barbosa, teus Otávios Mangabeiros. Mas na Bahia é assim. Essa oratória que se quer tradicional na Bahia, em verdade, está presente em todo o país. Num país onde o prestígio do discurso é quase unânime. Essa espécie de vocação nacional foi muito bem detectada, sobretudo por viajantes estrangeiros, como comprova o relato de um viajante inglês do século XIX. Abro aspas. A arte de falar em público desenvolveu-se até o grau de excelência. O cidadão médio é orador de categoria não desprezível. Diversamente dos ingleses e dos americanos, o homem do Brasil parece capaz de falar livre e eloquentemente a qualquer notícia. Fecho aspas. A oratória de Luiz Fernando, porém, não se traduzia em eloquência vazia, mas antes conferia ao texto invulgar poder de comunicabilidade, realçando suas tonalidades rítmicas e sonoras, escrevendo imagens corporais na tessitura oral do drama humano. A musicalidade da palavra importava para Macedo Costa. Era o prazer de dar forma própria às ondas sonoras para que esse falar se comunicasse na pluralidade das vozes. Luiz Fernando Macedo Costa logrou estabelecer, orador que era, estreitas conexões entre a sonoridade
e a visualidade da palavra oral, e tinha a tipografia de sua dicção, a dicção de sua tipografia, garganta exercitada e afinada para as várias entonações, para mudanças de tom e ritmo, gestos ensaiados e medidos, tendo em vista o adequado erguer e abaixar os ombros em sequência, o espalmar da mão no peito, o cerrar dos punhos, o abrir e erguer os braços. A linguagem do corpo era usada como arma de grande eficácia para evocar emoções e suscitar exclamações de admiração. Todo o visual do poeta Guga, enfim, era devidamente programado para fascinar e comover o público, para até controlá-lo, dominá-lo pelo poder hipnótico do verbo. Adotava, assim, a postura de um apóstolo. Permanentemente inspirado, atento aos detalhes e sempre guiado pelo intelecto, não deixou de fazer investidas em novas experimentações, articulando o campo das ideias. Respeitado, com estilo próprio, era figura de proa por vários grupos onde circulavam sensibilidade e lucidez. Por isso mesmo, teve muitas atividades de representação fora da vida acadêmica, notadamente em entidades médicas e científicas. Germinador de sementes, muito cedo se transformou em figura exponencial de saberes médicos e humanos. Abre o esquadrinhador do universo, posso então dizer, com Guga Macedo Costa, com licença para tratá-lo com a intimidade de ocupante da cadeira de número 13, foi um fazedor de pequenos poemas do cotidiano, desse mundo tão vasto e tão complexo. Do conhecimento desse mundo fez sua matriz e salvaguardou o equilíbrio do universo nordestino, era um sergipano criado na Bahia, em sua individualidade criadora. Se posicionou sempre contra o isolamento das pessoas em estreitos grupos e declarou-se temeroso e intimidado ao ingressar nessa casa. Foi também o mestre dedicado, o educador visceralmente envolvido com os problemas da formação de novos médicos, tendo por isso mesmo criado um espaço especial na sua universidade, UFBA, para melhor acolher jovens estudantes e monitores sequiosos por sua palavra sábia. Lá incentivou pesquisa, respeitou seus estudantes e monitores da disciplina de fisiologia. Um breve parêntese no caso, para me referir a uma de suas monitoras, quando professor da Faculdade de Medicina da UFBA. Minha irmã, doutora Eliana Matos, hoje uma pneumologista nacionalmente reconhecida pelo seu promissor trabalho em tuberculose multiresistente, que foi sua monitora nos anos de 1973 e 1974, e a quem ele chamava carinhosamente doutorinha. Eliana fala de Luiz Fernando como um ser humano invulgar e um experiente professor. Confessa que naquela ocasião, e em contato com o brilhante mestre, teve domínio de sua gagueira. A poesia passa pela medicina. Me lembra sempre nosso confrade poeta José Carlos Capinã. A poesia está na profusão de tons, de alta expressão visual, poesia do olhar, poesia da voz, poesia da letra, poesia do humano olhar. Nesse sentido, posso afirmar que Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa foi um poeta de ideais humanistas voltado para o saber e para a cultura. E alargou seu olhar para que os olhos alheios também se alargassem. Ninguém passou pela convivência de Luiz Fernando sem se sentir olhado, mirado, tocado, eu diria até encantado. Nisso eu tenho testemunho de minha confreira e querida amiga Mirela Márcia. Sabedor de sua posição de líder natural, Luiz Fernando enfrentou o real imediato. Não titubeou em urgentes e necessárias decisões, buscando contato com as várias realidades que se lhe apresentavam e tentando revitalizá-la em diversas linguagens como produto de várias vozes. Não silenciou Luiz Fernando diante de informações distorcidas ou superficialidades. Pelo contrário, nessas ocasiões,
seus gestos se fortaleciam sem intimidações. Assim foi sua atuação como magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia. A voz humana verdadeira de Luiz Fernando tinha necessidade de dizer, não encontrava quem a detivesse. Tecelão de projetos e pesquisa, Macedo Costa enveredou por grandes temas e os alimentou com dom analítico e sensível. A medicina e a docência se imbricavam e se complementavam na sua vida profissional, da qual a Universidade Federal da Bahia, meu caro pró-reitor, foi de fundamental importância. Nesse meio das chuvas, mês de março, a natureza ainda não se recolheu e o verão insiste em se prolongar. E aqui estamos nós, acadêmicos e acadêmicas e famílias, para celebrar o nascimento, o centenário de nascimento de Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa, que levou em conta sempre a fragilidade de nossa humana condição frente ao universo de múltiplos conflitos, encontros e contradições com os quais nos confrontamos no dia a dia, seja na universidade, seja nas mídias, ou mesmo na nossa família, ou até em nossos pensamentos, e que dificultam o nosso esforço no sentido de forjar uma arte de viver. Viveu pouco, mas esteve sempre atento a um jogo polifônico e ciente de que deveria atuar como regente de um grande coro de vozes que participam do processo dialógico permeado pela convivência e interação de uma multiplicidade de vozes e pelo respeito ao pensamento do outro. Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa, presente. Muito obrigado. Agradeço a acadêmica Evelyn Matos essa manifestação que traz também, além da personalidade de Luiz Fernando Macedo Costa, a de sua sucessora imediata, que também foi brilhante acadêmica desta casa, Miriam Fraga. De modo que é uma noite realmente de memórias, uma noite que dignifica esta casa, uma noite que expressa qual é a função de uma academia de letras como essa. A descrição de Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa foi perfeita. E em nome da academia, eu agradeço a Vossa Excelência. Passo imediatamente a palavra para Mariana Macedo Costa Rei, neta de Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa. Quer usar a tribuna? Então, boa noite, senhoras e senhores, membros desta ilustre Academia de Letras da Bahia, familiares e amigos aqui presentes. Bem, como vocês viram, ele foi um grande homem. E está aqui à frente, como neta de Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa, mais conhecido como Dr. Macedo Costa, ou o nosso querido Guga, poder agradecer em nome da nossa família a significativa homenagem prestada por essa ilustre academia. Se estivesse entre nós, o meu avô teria completado 100 anos em 2025. Celebrar o seu centenário é lembrar de uma vida especial, profundamente marcada pelo conhecimento, pela ética, pela sensibilidade, humanização
e pelo compromisso com o serviço público. Ele foi e ainda permanece um grande exemplo. Como médico, ele exerceu sua profissão com humanidade, sempre respeitando o próximo. Ele cuidava não do que era uma doença, ou que estava descrito na literatura, mas ele cuidava da pessoa. Como reitor da Universidade Federal da Bahia, ele liderou serenidade e visão, sempre acreditando na força transformadora da educação pública. Eu convivi com meu avô, fisicamente, apenas 2 anos, mas mesmo assim, guardo as diversas lembranças, através de fotos, depoimentos dos colegas, amigos e familiares. As mais citadas são seu carinho, sua voz tranquila, sua postura, o seu afeto nos gestos simples e a presença acolhedora que marcava cada encontro. Ao longo da vida, fui conhecendo outras dimensões dele, pelas histórias escritas e registradas, que tantas pessoas queridas continuam a compartilhar, como, por exemplo, aqui, durante a organização desse momento especial. E é bonito perceber como a sua memória permanece viva, não só nos relatos, mas também na trajetória de tantos que ele inspirou. Ah, meu avô, mesmo tanto tempo longe fisicamente, até hoje o Senhor só nos dá orgulho. É incrível como o Senhor é lembrado e da forma que é. Quando olho o meu nome, logo perguntam: você é parente de Dr. Macedo Costa? E eu me encho e respondo: sim, neta. Hoje, ao celebrarmos os 100 anos, um filme passa na cabeça. Um sentimento verdadeiro no coração. Reconhecemos que o seu legado segue presente até hoje na medicina, na UFBA, no qual agregou uma visão que unia tradição e renovação, principalmente para aquela época. Defendeu a autonomia universitária, fez obras lindas, incentivou a pesquisa, ampliou a presença social da instituição e acreditou profundamente no poder transformador da educação pública. Ele também acreditou muito na arte e na vida cultural do Estado e, sobretudo, no coração de todos que tiveram o grande privilégio de cruzar o seu caminho. Para além dos títulos, cargos e realizações, aqui, o nosso Guga, ele exerceu o seu principal papel, família. Foi um marido e um pai presente, um avô afetuoso, um grande sogro e um amigo leal. Ele tinha o dom da escuta, de aconselhar com sabedoria e de enxergar o melhor em cada pessoa. Até hoje, ao longo dos meus 43 anos, nunca escutei alguém se referir a este homem de maneira negativamente. Que privilégio, né? Seu riso leve, sua calma, sua elegância e charmes naturais, principalmente a sua oratória e sua capacidade de dirimir conflitos e unir pessoas. São lembranças que carregamos até hoje com muito carinho e gratidão e contamos para a nova geração. Hoje, o Guga, ele tem 7 bisnetos. Em nome da nossa família, agradeço sinceramente a cada amigo, colega, familiar e membro desta casa, aqui presente, que abriu as portas e presta essa homenagem tão especial. O carinho e o reconhecimento são lembranças compartilhadas, mesmo depois de tantos anos que ele se foi. Mas isso só reforça a grandeza de quem o nosso Guga foi. Foi não, ele continua assim.
Senhoras e senhores, quero também registrar a presença das nossas confreiras, muito citada Mirella e Heloísa. E lhes agradecer por esta presença. E lembrar-lhes, como a todos, que esse é o significado da imortalidade, realizado pela Academia Francesa, modelo de quase todas as existentes. As academias, especialmente as de letras, são esse instrumento de imortalidade de pessoas. Eu digo que esse é o significado, porque é na lembrança que nós temos de cada membro que passa por essa casa, seja pelo ritual de se mencionar toda a figura por cada um dos sucessores, seja porque ao centenário de cada um nós fazemos esta recordação. No caso de Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa, eu tenho lembrado e o fiz no meu artigo mensal para o Jornal à Tarde, eu tenho lembrado a figura do homem. Não iria chover no molhado depois de um discurso lindo da nossa confreira Edilene Matos. Irretocável perfil de Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa. Se eu fosse lembrar de alguma coisa que pudesse expressar o que disseram Edilene e Mariana, eu invocaria esta musiquinha que eu adoro: ando devagar, porque eu já tive pressa. Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa era assim, num pisar manso, num pisar, portanto, pausado, concatenado, ele demonstrava essa personalidade que foi descrita por Edilene. Se é para falar do homem, eu lembro logo essa característica. Se é para falar do homem, eu tenho que, portanto, invocar a minha convivência com ele. A minha convivência com ele foi, sobretudo, íntima, porque foi meu chefe e um chefe que me escolheu para acompanhá-lo a essa viagem à África. Na hora em que ele foi designado pela Presidência da República para compor uma comissão predecessora da viagem do primeiro presidente do nosso país à África, presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa, reitor da universidade, escolheu 2 dos membros desta casa, Ieda e eu, mais um engenheiro da universidade e sua excelentíssima senhora, que para nós intimamente tínhamos o apelido gostoso de Helena. Helena para lá, Helena para cá, e viajamos para a África. Visitamos todos esses países a que fez referência Edilene. Tenham paciência para eu contar alguma coisa que descreve este homem, este que pisava mansinho, este que podia fazer isso, porque ele já teve pressa. Certo dia, chegamos à África, e lá todos tínhamos sido vacinados contra
todas aquelas doenças que os africanos exigem no ingresso. Guga não tinha sido vacinado. E foi o primeiro momento em que o senhor magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia ficou preso no aeroporto. Ele falou: o seu chefe está preso, o que é que nós vamos fazer? E esperar qual é o próximo voo para retornar ao Brasil. E aí veio o pessoal da embaixada e liberou. Não foi somente isso. Nós estamos aí na Nigéria e fomos convidados pelo embaixador Costa e Silva para um jantar. Chegados ao jantar, ele perguntou: os senhores declararam na entrada quantos dólares trouxeram? Não, nenhum de nós declarou nenhum centavo. Aí ele disse: então vão ficar todos sem um tostão na mão, porque Martim da Vila esteve aqui e a embaixada teve um trabalho enorme por causa da falta de declaração. Guga me olhou e disse: o que é que vamos fazer, meu advogado? Ele me chamava meu advogado porque, certa feita, ele foi presidente de um inquérito na Faculdade de Medicina, e o reitor, então, me designou para assessorá-lo juridicamente. E depois disso, que vivemos muito, ele ainda não era o reitor, ele passou a me chamar de meu advogado. Eu disse: o que vamos fazer, meu advogado? Ele disse: vamos ter que dar um jeito. Bom, quando nós fomos sair da Nigéria, no aeroporto, ele me pergunta assim: estou achando você meio manco, meio assim. Eu disse: você não sabe o que eu fiz? Isso que foi. Peguei meus dólares e coloquei entre o sapato e o pé, entre a sola do sapato e o pé, e estou calçado sobre eles aqui. Aí ele disse: mas como você? Eu disse: aqui ninguém vai correr. Aí ele disse assim: chamou a Helena e disse assim: vamos aqui ao toalete. E os dois distribuíram os dólares nas roupas íntimas. E quando ele voltou, ele disse assim: você ainda vai ser preso, porque na roupa íntima todo mundo vai ver que você está assim. Eu era meu chefe, mas era uma pessoa desse naipe, presidente do Conselho da cidade. Muito pouca gente lembra dessa situação de Guga. E o prefeito da cidade de Salvador, portanto, ele não era reitor, era professor da faculdade, presidente, mas meu amigo. Aí eu encontro com... Esse detalhe é bom para mostrar esse homem. Aí eu encontro com Camafeu de Oxóssi, que vai até o meu gabinete e pede para os filhos de Gandhi saírem da lavagem do Bonfim, porque os filhos de Gandhi faziam naquele momento 30 anos de existência. Eu cocei a cabeça e disse: meu Deus, eu só tenho uma lavagem do Bonfim. Se eu não policiar esse assunto, eu vou ser lembrado toda vez pelo sujeito que conspurcou a lavagem do Bonfim. Aí me lembrei de Guga. E eu disse: eu vou pedir uma coisa, oficialmente vou lhe dirigir uma consulta de se os filhos de Gandhi podem ou não podem sair na lavagem do Bonfim. Naquele tempo, quem se recorda, poucos de nós, acho que ninguém aqui, porque ninguém tem minha idade, a lavagem do Bonfim era simplesmente aquelas mulheres estereotipadas como baianas que iam num cortejo comum, sem nada, e lá no Bonfim jogava água naquela parte aberta, que não era ainda toda fechada, e acabou-se a lavagem do Bonfim. Imaginem mandar os filhos de Gandhi batucando naquela situação. Eu esperei a decisão do Conselho da cidade. Não vou decidir isso. Aí veio a decisão e Guga me telefonou e disse: olha, você tem que educar, porque eles podem exagerar e tal, mas o Conselho da cidade entendeu que uma distância enorme entre as baianas e os filhos de Gandhi, aí é possível permitir. E aí eu chamei o Camafeu de Oxóssi, fiz todas as recomendações que ele me deu, mas isso para mostrar a sensibilidade deste homem. E o médico, a gente conhece, foi médico da minha mulher, tanto para mostrar a intimidade que nós tínhamos com o Guga, mas estas decisões de Guga são importantes. Na África, nós fomos lá visitar um mercado
E o carro que nos conduzia falhou. E como vai fazer? O governo só empurrar. Aí descemos todos no carro, botou uma pessoa que eu não lembro quem foi. E ele não foi, né? Porque ele não. E ele é Castro. E aí nós empurramos o carro e o Guga estava disse assim, vou tirar uma foto. Não tinha celular naquele tempo, vou mandar para a Bahia. O reitor da Universidade Federal da Bahia, presidindo a comissão, portanto, predecessora da visita do excelentíssimo senhor presidente da República do Brasil. É simplesmente um empurrador de carro na África. Aí foi risadaria geral e nós vivíamos assim. Muito mais um detalhe. Quando nós chegamos a Togo, na cidade de Lomé, ele tinha um grande banquete que o reitor ia oferecer à sua magnificência, o reitor Macedo Costa. E chegamos lá, nós todos com a mesma roupa do corpo, porque o comandante do avião disse, não sai uma mala aqui. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que vamos? Eu disse, olha, minha roupa toda está numa mala de mão. Mas ali ninguém estava na mão. Aí fomos para esse jantar. Informamos isso ao reitor, que estava com a roupa do corpo, e preocupados. Eu virei assim para a Guga e disse assim, você está preocupado? Ele disse, estou, você fica não. Se lembre que eu estou dentro da minha mala, com os panos à costa, uma série de coisas que me deram de presente para entregar a minha mãe menina do canto lá. Você vai ver, amanhã de manhã o Oxum vai trazer estas malas aqui. Aí foi risadaria geral. De manhã cedo, quando nós chegamos ao hotel, o aviso, as malas estavam no hotel. Aí ele falou, você é um macumbeiro de marca maior. Então era assim a nossa vida, a nossa viagem. Foi sempre uma coisa muito importante. Ele foi realmente o líder dessas circunstâncias a que eu fiz referência. Na Universidade Federal da Bahia, ele, como disse, foi meu chefe, e havia alguém na universidade que estava cheio de importância, parecia o dono da universidade. Eu tinha sido o chefe da procuradoria. E esse cidadão achou que eu não deveria ter as regalias de ex-chefe de todo mundo, e Guga tomou conhecimento e me disse, eu vou consultá-lo na Faculdade de Direito. Mas como? Você não precisa vir aqui. Você vai dar seu expediente na faculdade. Quando Orlando Gomes construiu aquele prédio há 65 anos atrás, ele colocou um gabinete para cada um dos professores. Eram 18 catedráticos, depois foi se multiplicando e tal. E havia um gabinete de ciência das finanças, que era a minha disciplina, com Silvio Faria. Então, ele disse, você vai ficar lá, eu vou lhe consultar por telefone, e todos os processos seus vão para a Faculdade de Direito, onde você vai dar expediente. Querem uma informação de um homem mais capacitado para dirigir pessoas? Aí está um perfil deste homem. Encerro lembrando um episódio hilário, mas bonito para mostrar Guga. Em Lomé, neste banquete, era como se fazia aqui. Eu me lembrei muito de minha mãe, porque minha mãe fazia muitos pratos para as pessoas comerem qualquer almoço que ela dava lá em casa, e ela queria que comêssemos de tudo. Aí ela olhava e dizia assim, Adilene, minha filha, você não gostou da minha comida, né? A equação irresistível. Aí, não, senhora, não, mocinha, você vai comer mais um pouquinho. Aí dava para a Adilene. Aí estava o jantar americano, estava tudo ali colocado no jantar.
junto com ele. Aí cheguei a um prato e disse, Guga, jamais eu comeria esse prato. Isso porque isso parece rato. Eu disse, e você vai rejeitar? Eu disse, vou. Ele disse, não vai não. Eu disse, por quê? Eu vou dizer ao reitor, você gosta desse prato? E aí você vai ver. Eu lembrei assim, senhora, vocês viram que meu chefe era meu amigo, querido. Aí eu disse para ele, senhora, não faça isso. Eu fazer, aí para aquela risadinha assim, com aquela voz. Eu disse, não faça, a segunda vez. Ele disse, vou fazer. Eu disse, tá bom, você pode fazer. Vou chegar para a Helena e vou dizer a ela, tem 2 baratas enormes no meu apartamento, e que essas baratas eu joguei no seu apartamento. Pronto, eu vou dizer isso. Ele disse, pelo amor de Deus! A Helena tinha horror barata. E era capaz de pegar o voo que viesse ou que não viesse e voltar para o Brasil. Este era Guga Macedo Costa. Nome que eu pronuncio com saudade. Amigo de poucas oportunidades que nós temos na vida. Este é o homem que estamos falando dele nesta sessão. Mas estamos falando para mostrar como é a imortalidade que nós todos temos quando atravessamos aquela porta. E estamos aqui sentados. Portanto, senhoras e senhores, família de Guga Macedo Costa, esqueçamos o nome de Luiz Fernando Macedo Costa, que fica extremamente, Luiz Fernando Seixas e Macedo Costa, que fica extremamente distante. Mas falemos de Guga. O Guga é um amigo, Guga é um médico certeiro para os seus pacientes, Guga é o chefe, que não sabia ser senão um líder. Deus o tenha no reino da glória. Muito obrigado. Em nome da academia, eu agradeço a presença de todos, agradeço a Edilene pela homenagem que prestou ao professor Luiz Fernando Seixas Macedo Costa, com todos os cargos, com todos os títulos, mas imortalizados nesta casa, e não para encerrar essa